Obrigado. Continuar orando, lembrando, né, desses equipantes que estarão servindo ao Senhor nos próximos dias. Nós estamos começando o ano, mas já faz 3 semanas, né? 4 semanas, que já estamos nos preparando para esse momento. Pastor Edu, ele trouxe 2 mensagens. Primeiro, a primeira mensagem convidando-nos a fazer um exercício de rever como é que foi o ano. Semana passada ele trouxe também uma mensagem nos convidando a ver como nós podemos estar próximos do Senhor e servir ao Senhor ao longo deste ano. E também foi 2 semanas atrás que eu trouxe uma reflexão sobre como a luz de Jesus, como a vida de Jesus é uma luz que pode iluminar o nosso caminho. Iluminar tanto a nossa avaliação do que foi o ano de 2022, iluminar como que deve ser o nosso ano em 2023. E assim, irmãos, nos preparamos agora sim, começou o ano, e eu não sei como é que está o início desse ano, né? Eu já vi alguns se mobilizando, né? Essa semana houve o retiro de pastores na cidade de Panorama, né? Lá no acampamento que a nossa denominação tem. E eu vi o pastor Mateus, né, o filho do pastor Edu e da pastora Liana, vir me contar que ele já foi correr 4 quilômetros ali na estrada. Eu falei, poxa, parabéns, né? Esse ano parece que ele tinha uma resolução de pegar firme, né, no exercício físico. E eu achei muito bom que ele já está começando a fazer isso. A minha esposa já estava dizendo que ela já está reduzindo a quantidade de doces que está comendo, né? Com parte da resolução, mas já está colocando em prática. Eu já estou sentindo essa mobilização nossa, de já tentar cumprir aquilo que nós nos dispomos a fazer esse ano, né? E o começo é muito importante, irmãos. Essa foto é de uma imprudência que eu cometi na minha vida. Eu fui correr uma ultramaratona. Eu já havia corrido maratonas algumas vezes, né? E eu não sei porquê, mas achei que já era hora de tentar algo maior. E essa era uma corrida de 75 quilômetros. É isso mesmo, a minha esposa também teve a mesma reação que os irmãos, né? E eu resolvi fazer essa prova num local que eu já conhecia o percurso. Essa prova, na verdade, era de revezamento. Então, eu já corri dividindo a distância com 8 pessoas, com 6 pessoas, né? E eu fui vários anos porque era uma prova que eu gostava muito. Eu falei, e tinha a modalidade de fazer todo o percurso sozinho, né? Falei, poxa, eu acho que para meu primeiro desafio de ultramaratona é um bom lugar para tentar. E eu fiz o meu treinamento e eu estava bem tranquilo, porque era um lugar que eu já corri várias vezes. Na minha cabeça, a jornada que eu ia ter já era uma jornada conhecida, olha só. Nunca corri ultramaratona e eu pus isso na minha cabeça. Essa foto foi na largada. Está ali do meu lado o Hinaldo, que corta meu cabelo aqui na vizinhança. Ele me contou que ele já é praticante, né, de bicicleta, né, de ciclismo. E quando eu falei para ele que eu podia ter alguém de apoio, né, me acompanhando, ele se prontificou aí comigo. Nós marcamos de nos encontrar na praia ali em Bertioga, na largada. Isso daí eu acho que era perto das 5 da manhã. E quando eu estava indo ao encontro, irmãos, aconteceu um negócio comigo. Caiu a ficha de que, apesar de que eu conhecer aquele percurso, eu não sabia onde eu estava me metendo. Nunca corri essa distância. E de repente eu percebi que eu estava enganado todo esse tempo. Eu achava que eu sabia para onde eu estava indo, e agora eu não sabia mais. Nessa foto eu estava falando para ele, para o Hinaldo, eu estou morrendo de medo aqui. Agora eu não sei se eu vou conseguir.
E de fato, irmãos, aí ele me animou, não se preocupa não, vai lá que dá. E de fato, irmãos, deu a largada e a prova inteira eu tive que lutar com essa coisa de eu não saber como eu ia fazer tudo aquilo. Eu não estava preparado de verdade. Comecei mal. No meio da prova, me bateu um desânimo, porque eu comecei a acreditar mesmo que não ia dar mais. Sentei no chão, comecei a chorar de frustração, de desespero, né? As pernas, corpo todo dolorido, cansado, e meus amigos tiveram que me acudir para eu continuar. Irmãos, quando a gente começa o ano, que é uma caminhada longa, não é curta. E quando a gente entra no ano achando que a gente já sabe o que vai enfrentar, que já está tudo dominado, está tudo sob controle, provavelmente no meio do ano a gente vai se debater com desânimo também. Porque muitas coisas que a gente podia ter se preparado e não se preparou vai acontecer. E se você não está preparado para enfrentar algumas crises, algumas dificuldades, né, às vezes passar por um momento de cansaço, de ter de dar uma parada no meio, se recuperar. Quando a gente não está preparado de fato, vai ser difícil passar esse ano. Já tive anos em que eu terminei com uma sensação de que, puxa, que ano complicado. Mas lembrando, lá no começo do ano, eu também não estava pensando nessas coisas. Então, meu convite hoje, irmãos, é para que a gente faça um começo bom, de fato, nesse ano. Nós estabelecemos metas para esse ano, o que já nos ajuda, né? Determina algumas coisas que a gente vai fazer. Mas hoje eu gostaria de, juntos, na palavra do Senhor, ser preparados para viver essa busca pelas metas, de a gente se preparar para todo esse caminhar, esse dia a dia, as semanas e os meses que a gente vai viver, para a gente chegar lá, na chegada. E conseguir chegar, e segundo, chegar bem. E qual seria uma boa maneira da gente fazer isso? Qual seria uma boa maneira de eu e você nos preparar, já começar bem o ano, para a gente poder chegar no final? Hoje eu gostaria de ver na palavra do Senhor que a coisa mais importante para a gente viver o ano e chegar lá até o final do ano é a fé. É a fé. E convido você a, junto comigo, olhar na palavra do Senhor, que fica em Hebreus, capítulo 11, versos 1 a 13. E nessa palavra, nós sermos relembrados da importância da fé no nosso caminhar. E da gente praticar fé, de reaprender a praticar fé ao longo desse ano. Então, mais uma vez, se você tem a sua Bíblia, convido você a abrir em Hebreus capítulo 11, versos 1 a 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre esse texto que nós vamos ler. Essa carta tem esse nome, Hebreus, que significa judeus, porque olhando para o texto, nós percebemos que essa carta foi escrita para aqueles que estão inseridos na cultura judaica. Faz muita menção a Moisés, faz muita menção aos templos, faz muita menção àquilo que é importante para os judeus. Então percebemos que apesar dessa carta ensinar sobre a fé cristã, é uma carta voltada para os cristãos de origem judaica. Mas nessa carta a gente vê também, na preocupação do autor, que esses judeus cristãos,
em alguns momentos estão tentados a continuar vivendo do jeito que vivia antes. Que havia uma preocupação maior com o templo. Né, vocês estão tão preocupados, com saudade daqueles templos, né, bonitos do judaísmo. E com isso, o autor fica preocupado porque vai enfraquecendo a visão dele sobre a vida cristã. E por isso mesmo, durante toda a carta, né, aí é o terceiro ponto, o autor reforça, olha, agora vocês são cristãos, seguidores de Cristo. Significa que algumas coisas agora têm que ser vistas de forma diferente. Você não olha mais para trás. Olha para o que Cristo está preparando para você à sua frente. Esse é o tom da carta. Por isso, muito apropriado para a gente que está começando o ano. Depois de discorrer, né, durante os primeiros 10 capítulos sobre como Cristo, né, traz uma nova visão de vida, entra no capítulo 11, que é como a gente aplica isso na nossa vida. E espero que a palavra do Senhor nos ensine a aplicar de fato nesse ano de 2023. Então vamos começar vendo o texto. Capítulo 11, primeiro versos 1 a 3, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Aqui a palavra de Deus, ele fala sobre fé. Já começa falando sobre fé. A primeira coisa, quando ele quer trazer sobre a prática da fé cristã, a palavra de Deus diz primeiro que a gente tem que entender o que é fé. E segundo a palavra de Deus, a fé é algo que mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha só que coisa, né? Em outras versões fica claro também que fé é aquilo que nos permite esperar aquilo que a gente ainda não viu, que ainda não aconteceu. Ainda não tenho, né? Ainda não está aqui, mas eu posso esperar por isso. E é justamente porque a fé é algo que não espera, que espera além das coisas que se vê, é que o autor diz que no exemplo de pessoas da Bíblia, pessoas obtiveram aprovação pela sua fé. E por fim, nesse trecho, a Bíblia nos diz que essa coisa da gente crer naquilo que a gente ainda não vê, não é um absurdo assim. Porque segundo o que nós vemos, o próprio universo foi criado onde não havia nada. Do nada se criou tudo. Então, o que nós estamos vendo aqui já é realização do que aquilo que no passado a gente não via. O que ele está querendo dizer? E quem pode dizer que daqui para frente não vai acontecer aquilo que a gente não está vendo ainda? Então a Bíblia primeiro nos lembra, você quer praticar a fé cristã? Aprenda a lidar com aquilo que você ainda não vê. Não fique focado apenas naquilo que você enxerga. Comece a considerar na sua vida aquilo que ainda não aconteceu ou que você não está enxergando. Depois que eu tive essa experiência desagradável naquela outra maratona, eu aprendi muita coisa. Só que eu não aprendi uma coisa, que eu me inscrevi para uma outra prova. Minha esposa falava, né? Você não aprende, né? Realmente. Mas para essa prova, por causa da minha experiência,
eu resolvi me preparar diferente. Também treinei, mas eu já comecei a pensar em como seria toda a minha jornada, né? Naquela longa distância que eu ia fazer. Chegou o dia da largada, já era um outro lugar, era um percurso que eu não conhecia. Mas quando eu cheguei ali, eu falei assim, eu não sei ainda exatamente como é que vai ser o percurso, vai ter muita subida, descida, por onde eu vou correr. Mas aqui eu já vou vislumbrando o tempo, a jornada que vou caminhar. De novo, eu não estou vendo nada disso. Aqui na largada eu estou vendo um monte de gente só, a cidade, né? Mal enxergo, porque ainda era escuro, mal enxergo como é que vai ser o percurso, mas eu vou, dentro de mim, vislumbrando aquilo que ainda não vi. Puxa, eu sei que vai ser longo, então eu tenho que ir maneirando no meu ritmo. Pode ser que tenha muita subida, então, de novo, eu tenho que achar a velocidade certa, o esforço certo. Se eu cansar, vou parar, né, rapidamente, me recuperar antes que eu me esgote completamente. Eu acho que é bom eu tomando água mais vezes. Eu fui vislumbrando coisas que ainda não aconteceu. Resultado, irmãos, essa prova eu tirei de letra. Demorou, cansou, deu dor muscular, mas no final eu estava sorrindo. Tem até foto dessa prova no final. Porque quando eu fiz toda aquela jornada, e com aquele vislumbre do futuro me acompanhando, todo o meu corpo, toda a minha ação foi se ajustando ao ritmo certo. Eu fui tomando decisões mais corretas ao longo da jornada, e quando eu percebi, eu cheguei super bem no final. Faz 4 anos que eu não participo de retiro de pastores. Esse ano, finalmente eu consegui. É que minhas férias da empresa muitas vezes não batem com as datas, principalmente quando o retiro cai na segunda semana de janeiro, né? Quando é primeiro eu ainda consigo. Por isso fiquei sem um tempo participar, mas é muito bom para mim participar desse retiro, porque sempre tem aquele momento em que todos nós ministros somos convidados a orar e colocar nosso futuro nas mãos do Senhor. E eles falam, pensa naqueles projetos que você tem com a sua igreja. Pensa em como você crescer no seu relacionamento com o Senhor nesse ano. Pensa em como você quer ser com a sua família esse ano. E no meu caso, eu começo a pensar também como vai ser no meu emprego esse ano. Ele fala, olha, vislumbra tudo isso aí e vamos orar para que Deus nos ajude a ter sabedoria para chegarmos bem até o final. Essa oração, irmãos, me faz toda a diferença. Porque eu vou lembrando ao longo do ano que tudo isso aqui é uma jornada. E eu começo também a estar consciente de que muita coisa que ainda não estou vendo vai acontecer. Coisas boas e coisas ruins. E quando as coisas ruins acontecem, é claro que essas situações vêm de surpresa. Mas ao mesmo tempo não estou totalmente pego de surpresa. Porque lá no começo do ano, eu orei, dizendo ao Senhor, Senhor, eu sei que esse ano eu também vou enfrentar desafios. Então, meu coração estava preparado para isso. Não me desespero. É difícil, a gente sofre, mas é muito diferente de quando a gente não está preparado, achando que a vida é só o que a gente vê. Né, e a gente é pego realmente desprevenido. Mas também, nesses momentos difíceis, também vislumbro que Deus pode me trazer seu livramento. Pode me trazer salvação, pode me trazer vitória. Pode me ajudar a superar dificuldades. E esse vislumbre também me dá um ânimo. Eu consigo ter mais paciência quando antes eu já sei que eu posso esperar no Senhor. É muito difícil a gente buscar esperança quando a gente é pego de surpresa e nem está pensando na esperança no Senhor, né? A gente já começa o ano assumindo essa esperança no Senhor. Porque quando a tempestade vem,
a gente já sabe que tem esperança. Mas quando a gente está enfrentando aquilo, esquecendo da esperança no Senhor, esquecendo daquelas coisas que a gente não está vendo, mas Deus pode trazer na nossa vida, olha só, é muito difícil a gente lembrar dessas coisas quando a crise vem. Melhor coisa é a gente começar bem, já pensando no que Deus pode fazer na sua vida. No Deus que pode te ajudar. No Deus que pode te sustentar, pode te dar livramento. No Deus que conhece suas fraquezas e dificuldades. Já começar o ano assim. E lembrar ao longo de toda essa caminhada disso. Assim, irmãos, terminar o ano com certeza será bem mais fácil. A caminhada será mais leve. E, de novo, trazendo aqui a palavra do Senhor, para nós é essencial ter fé, e fé no sentido de saber, reconhecer aquilo que não se vê, mas estará ali. Amém? Então, primeiro ponto, a fé é importante em 2023 porque nos mostra a realidade, aqui falta uma palavra, a realidade de Deus nas nossas vidas. A realidade de Deus é além do que eu enxergo. Deus já está fazendo muitas coisas e pode fazer muitas coisas que eu não estou vendo agora. Então, vamos crer naquilo que não estamos vendo, mas que certamente está ali e estará ali. Seguindo no texto, irmãos, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O autor aqui, agora ele discorre sobre um outro aspecto da fé. A fé é algo que nos permite agradar a Deus. E ele começa a citar os exemplos daqueles que vieram, antes de nós e que conseguiram agradar a Deus. O primeiro, então, foi Abel. Abel e Caim, irmãos, lá no início, na história de Gênesis, os dois trouxeram oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que foi da oferta de Abel que Deus se agradou. E por que Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim? O autor diz que foi por causa da fé. Um outro exemplo também é do Enoque, que a Bíblia nos conta que ele não morreu, ele simplesmente foi levado junto ao Senhor. Um dos casos raríssimos de alguém que não precisou passar pela morte, pelo fim trágico nessa realidade. Mas por que o Enoque conseguiu passar por isso? Para o autor, é porque Enoque tinha fé. Agradou ao Senhor e Deus deu essa bênção para ele como recompensa. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina. Você quer ter uma vida que agrade a Deus? Tem que ter fé. Tem que crer. Tem que buscar essas coisas que não vemos. Aquilo que Deus nos ensina. Aquilo que Deus nos colocou para buscar. Essas coisas é que agradam a Deus. E por isso ele fecha esse trecho dizendo: você quer se aproximar de Deus? Quer ser chegado de Deus? Então, você deve crer, você deve ter fé. E isso vai te trazer como recompensa as bênçãos do Senhor. Num desses anos em que eu pude começar o ano orando a Deus, Deus, esse ano me ajuda a ter fé. Me ajuda a não ficar preocupado só com as coisas que eu enxergo.
Mas me ajuda a crer naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Me ajuda a crer que o Senhor tem planos que eu ainda não estou vendo. De repente o Senhor vai querer mudar algumas coisas no meio do ano. Mas me ajuda a ter fé para crer que o Senhor tem o melhor para mim, né? Num desses anos que eu orei dessa maneira, foi um ano que, assim como eu já compartilhei antes, foi um daqueles anos que, por exemplo, no trabalho foi super bem. Pude fazer muitas realizações. As coisas deram muito certo. E também foi um ano também que, graças a Deus, na igreja onde estive, pudemos fazer muitas coisas. Mas, no momento do ano, eu tive uma experiência diferente. Eu lembro que foi no final de um culto. O culto encerrou, eu já estava me despedindo das pessoas. Foi um culto muito abençoado, quando eu percebi uma pessoa sentada, cabisbaixa. E eu senti Deus mexer comigo, de que apesar de eu estar rodeado por tanta gente, aquela pessoa merecia a minha atenção. Então eu saí do meio das pessoas e fui lá, eu fui conversar e eu só perguntei, você está bem? E a pessoa começou a chorar, falando, não estou, pastor. E sentei do lado, a gente conversou um pouco, ela contou um pouco dos dramas que estava passando pela sua vida. E nós oramos juntos, pedindo para que o Senhor ajudasse naquele momento. E foi uma luta grande. Depois tive a oportunidade de acompanhar, a situação não se resolveu logo, a coisa ia alongando. Mas depois de algumas semanas, meses, Deus deu vitória para ela. As coisas foram se resolvendo. E num culto essa pessoa vai dar testemunho e fala, olha, irmãos, queria agradecer, eu tive essa luta, Deus me ajudou muito. Mas eu queria dizer que o momento que definiu o meu ano foi quando o pastor veio falar comigo. Achei que ele nem estava me vendo porque ele estava no meio de tanta gente. Mas ele veio me perguntar se eu estava bem e a gente pôde orar junto. Irmãos, eu jamais saberia que isso podia acontecer. Escutando aquilo, eu até me senti sem graça. Porque eu não tinha a dimensão do que o meu simples ato de chegar lá e orar junto podia ter de impacto na vida daquela pessoa. É por isso eu posso dizer tranquilamente que não fui eu, irmãos, foi o Espírito Santo. E tudo que aconteceu depois foi Deus, mas eu tive um grande privilégio de poder participar da obra do Senhor naquele momento. Acabou o ano, irmãos, e eu fazendo o balanço do ano, de tantas coisas que eu pude fazer, tanta coisa que deu certo, mas a coisa que mais me aqueceu o coração foi esse testemunho. Porque eu sabia no íntimo que aquilo que realmente agradou a Deus. E o que agrada a Deus me deu uma sensação de realização, uma sensação de que a minha vida estava correta. Ou pelo menos naquele momento, naquele aspecto, minha vida estava certa. Isso me deu uma sensação de que era muito bom caminhar com Deus. Irmãos, o que a Bíblia nos incentiva é que ao longo desse ano, a gente está com um monte de desafio, né? A gente não estabelece só uma meta, na verdade, a nossa vida é feita de várias metas, né? A gente vai buscar essas coisas, muitas dessas coisas foi Deus quem colocou na sua vida. Mas olha, tem uma meta principal que deve se sobrepor a todos eles, que é agradar a Deus. Em tudo que você for fazer, tente agradar a Deus, busque agradar a Deus. Porque se você chegar naquele momento, né, em que pela fé, né, buscando fazer de acordo com a vontade de Deus, buscando viver e agir conforme
o amor de Deus, conforme os seus ensinamentos, vai chegar um momento que você vai sentir, puxa, Deus se agradou com isso. E quando você sentir e enxergar que Deus se agradou por aquilo que você pôde viver, pôde fazer, pôde falar, pôde sentir, pode ser coisa pequena que seja dos olhos humanos, naquele momento, você vai experimentar plenitude na sua vida. Você vai sentir que sua vida tá ok, tá certo, tá dentro da vontade de Deus. E sentir que você está na vontade de Deus não tem coisa melhor, irmãos. Porque nesse mundo caótico, a única coisa que pode nos fazer sentir que nossa vida está certa, que está correta, é sentir que a gente está no meio da vontade de Deus. Então, vamos buscar isso. É isso que nos vai dar a sensação de realização, a alegria de viver quando a gente concluir mais esse ciclo, mais esse ano. Seguindo, então, no segundo ponto, a fé importante é 2023, porque a fé que nos mostra o que realmente é bom para a nossa vida. Então, tenha fé para que você realmente identifique aquilo que é melhor na sua vida. Aquilo que realmente vale a pena na sua vida. Seguindo no texto, a partir do verso 7, a Bíblia diz o seguinte: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Foi um trecho longo aqui, mas é porque o autor quis usar o exemplo da caminhada, da vida de alguns personagens muito marcantes na Bíblia, para mostrar o exemplo do que a fé fez na vida dessas pessoas. Primeiro, tem um exemplo de Noé. Imagina você um dia ouvir da voz de Deus: constrói um navio gigante, porque tudo isso aqui vai ser tomado por água. Você olha ao redor, já viu muita chuva, alagamento, mas você não consegue imaginar que aquilo possa acontecer. Mas Noé creu, construiu, e a Bíblia diz que por isso ele foi salvo. E tem a história de Abraão. Abraão tem uma longa história contada na Bíblia, toda a sua vida, mas, de novo, ele tinha uma vida muito boa, e de repente Deus fala: você vai sair agora da sua terra, porque tem uma terra que eu te prometo, e ali sua família vai virar uma grande nação, vai ser meu povo. Olha ao redor, sua vida está muito boa, não sei quantas pessoas realmente topariam isso, mas a Bíblia diz: Abraão creu. Não estou vendo nada disso, mas vou lá. Saiu da terra, passou por um monte de perrengue. Né, sua esposa era estéril. Como é que daquela, né, dele e da esposa podia nascer uma nação grande, né, como Deus tinha prometido? Mas lá, já quando eles são idosos, é que eles têm um filho, e dali vai surgindo uma grande nação, e a gente vê, né, e a Bíblia conta que pela fé, muitas coisas foram se cumprindo. E olha só que interessante, no final a Bíblia diz: por várias circunstâncias, algumas coisas Abraão não conseguiu ver se cumprir dentro das promessas de Deus. Assim como, por exemplo, a gente lembra de Moisés, que recebeu de Deus a promessa de levar seu povo à terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida.
ele só avistou de longe. Isso pode acontecer também, que foi o caso de Abraão em alguns casos, né? Mas, mesmo assim, eles puderam vislumbrar que Deus ia cumprir sua promessa, porque até ali eles já viram muita coisa. Mas a fé foi aquilo que permitiu eles caminhar ao longo de um ano, né, ao longo de uma vida, em que nada se via. Haviam muitos fatores contrários. Eles poderiam esmorecer, eles poderiam desistir no caminho, mas a fé foi o que segurou eles para chegar até o fim e poder experimentar o que Deus tinha na vida deles. A Bíblia está trazendo dois personagens que passaram por muitas dificuldades e provações, mas foi a fé que permitiu eles chegar até o final. Tem um HQ, em japonês a gente chama de mangá, né? É de Osamu Tezuka. Talvez você já tenha ouvido falar o nome desse autor. Osamu Tezuka é considerado o maior autor de mangás da história. Alguns devem saber do Atom, né? Aquele menino robô, de alguns desenhos infantis de autoria dele. A verdade é que Osamu Tezuka ele era um grande pensador, ele lia muito. Então ele tem muitas obras não voltadas para as crianças, para adultos também. Por exemplo, foi ele que criou um mangá sobre Fausto, a grande obra de Goethe, o autor alemão. Ele fez um mangá disso. A série dele sobre a ave de fogo, né, que é imortal, é espetacular, fazendo toda uma reflexão sobre a humanidade, a história da humanidade. E essa obra, Ode ao Kirihito, também é uma dessas obras que nos faz pensar muito. De novo, não é para criança. É uma história não muito fácil de ler. Mas olha só, essa obra conta a história de uma doença degenerativa que faz as pessoas terem um rosto deformado e ficar que nem um animal, né? Quase uma capivara. Né? E vai definhando as pessoas. Muitas pessoas morrem com essa doença. Ele conta o drama das pessoas que acabam pegando essa doença e por causa dessa doença vão sendo perseguidas pela vida e enfrentando dificuldades durante a vida. Kirihito é o nome do personagem principal que também vai passar por um perrengue a vida inteira. Mas existem outros personagens também que vão pegar essa doença. E uma delas é uma freira que estava no acampamento na África e acaba pegando essa doença. O nome dessa freira é Ellen. Quando alguns médicos, né, ficam sabendo que tem alguém com essa doença e eles estão correndo atrás dessas pessoas para estudar a doença, descobrem ela. E ela estava querendo morrer, reclusa. Ela era uma freira branca, bonita. E quando pegou a doença, por algum milagre ela não morreu, mas o rosto ficou todo deformado. Ela só olhava para o espelho e chorava todos os dias. E alguns médicos queriam levá-la, né, de volta para o país, até para ela colaborar com eles, né, no estudo da doença. E custou muito para que um dos médicos conseguisse convencê-la a ir junto. Mas a gente vê todo o sofrimento da vida dela. Ela não consegue se aceitar. Fala assim, como é que eu vou viver daqui para frente? Mas ela todas as noites orava. E Osamu Tezuka, ele estudou muito cristianismo, né? Tem esse retrato da oração. Deus, por que o Senhor me permitiu isso? O que o Senhor deseja de mim? Era a oração dela. Em algum momento, os médicos que estão acompanhando ela pedem para ela colaborar com eles para começar a divulgar a doença. Que significa que ela tinha que se expor ao público. E ela é convencida de que ali ela, de repente, poderia ajudar, sim. E vai junto, se expõe diante das câmeras, com aquele rosto todo deformado. E
muita gente fica muito agradecido por ela. Mas, obviamente, é uma grande dificuldade, né? Um dos retratos que a gente vê aqui, que eu estou mostrando aqui, é quando ela, de manhã, abre a cortina da janela e ela acha que está todo mundo olhando para ela. E ela fica com vergonha e tem que fechar a cortina. Ainda aquilo era um grande sofrimento para ela. Mas no final da história, está ela sendo levada de um local de um congresso, né? Médico, eu acho que ela está voltando para o hotel. No meio do caminho, ela repara que tem uma favela. Pede para parar. E ela desce do carro, vai entrando no meio das pessoas. O motorista fica desesperado, né? Puxa, aqui é perigoso. Vamos voltar logo para o carro. Mas ela reparou que tinha alguém sentado no chão, cabisbaixo também. E essa é uma pessoa que tinha uma deformidade. E ela vai conversar com essa pessoa e as pessoas dizem que ninguém quer mais ajudar ele. Então ela fala para o motorista, você pode ir embora. Eu vou ficar aqui. E a gente fica sabendo que ela, ali no meio, constrói uma igreja, onde a população pobre podia ir lá cultuar o Senhor, e ao mesmo tempo ela vai cuidando daquelas pessoas que vão chegando até ela, e ela encontra, finalmente, um lugar onde ela sabe que é o dela. O lugar onde ela deveria estar. O que ela deveria fazer. Chegou no seu destino. Uma das poucas personagens, ou talvez a única personagem que teve final feliz nessa obra toda. Irmãos, esse ano vai ser uma caminhada longa. Vai ser difícil em alguns momentos. A Bíblia diz que nós não somos poupados, né, dos sofrimentos. São coisas que vamos enfrentar. E no meio de tudo isso, irmãos, vai ter momentos que vamos nos sentir meio perdidos. Vai ter momento que vai nos faltar ânimo, vontade de desistir, vontade de jogar tudo para o ar, falar isso aqui não é para mim. Vai ter hora que a gente vai querer apelar, falar coisa que não deve, agir de forma que a gente não deve. Mas, irmãos, aqui, se a gente mantiver a fé, nós também vamos encontrar nosso lugar no final. Nós vamos achar aquele lugar de conforto em Deus, onde vamos sentir paz e falar assim, estou no lugar certo, estou fazendo aquilo que deveria fazer. Seria muito triste se no meio de tanta coisa que a gente vai enfrentar esse ano, no final do ano a gente ainda se sentir perdido, né? Puxa, o que foi esse meu ano? Será que foi bom? Será que não foi? Será que eu fiz certo? Será que não? Irmãos, que Deus nos ajude ao final do ano a gente falar assim, Deus, obrigado por esse ano. Porque olha, rodei, mas o Senhor me ajudou a chegar no lugar certo. Na corrida aprendi que o importante é chegar no final. Muita coisa que acontece no meio eu não tenho controle. Mas dá para chegar no final, com fé. Na vida, ainda mais, com Deus, a gente chega no final. Então vamos começar o ano com fé. Talvez, se você nesse momento está bem, glória a Deus, graças a Deus. Mas mantenha a fé, porque uma hora você vai precisar. E se o ano já começou difícil para você, agora sim. Já busca a fé. Já busca o Senhor. Força nele. Para que, mesmo que o ano seja difícil, você possa terminar bem. Vamos lembrar dessas coisas, né? A fé é importante em 2023 porque ela nos mostra onde devemos estar. O nosso gol, a nossa chegada. Que nesse ano você tenha fé para que você possa enxergar a realidade de Deus. Aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus pode fazer. Que você possa ter fé
para você também saber aquilo que realmente é bom na sua vida, aquilo que é realmente importante na sua vida. E que você possa ter fé, para que você possa ter forças, paciência, né, longanimidade, para chegar até o gol, até a chegada. Vamos passar um tempo orando? Que tal nesse momento você também entregar a sua vida nas mãos do Senhor? E principalmente pedir fé. Senhor, fortalece minha fé. Senhor Deus, me ajuda a colocar a fé no centro da minha vida. Senhor Deus, que a fé que seja aquilo que vai guiar meus passos nesse ano. Peça isso ao Senhor. Senhor Deus, nesse ano que começa, temos muitos planos, muitas metas, vários objetivos. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos nessa manhã a colocarmos sobre todas essas coisas a meta de ter fé. Senhor Deus, ajuda-nos a ter fé para que possamos ter a clara noção de que a nossa vida não é só o que a gente vê. Não são só os problemas que estamos enfrentando. Mas a nossa vida é além disso. Algo muito mais do que isso. Ajuda-nos a crer e ter isso no nosso coração, Senhor Deus. A ter essa esperança. Senhor Deus, ajuda-nos a ter fé também e ajuda-nos com isso a buscarmos ao longo desse ano aquilo que realmente é importante e valoroso nas nossas vidas, Senhor Deus. Nossa vida é muito demandada, muita coisa demanda a nossa atenção, a nossa energia, nosso tempo. Mas, Senhor Deus, ajuda-nos, porque nós não queremos ficar perdidos no meio dessas coisas. Mas queremos ter um norte no meio disso. E para isso pedimos, Senhor Deus, fortalece a nossa fé. Para que nós busquemos aquilo que agrada o Senhor. Porque aquilo que agrada ao Senhor, sabemos que é o que mais vale. É o que é mais importante na nossa vida. É aquilo que mais dignifica as nossas vidas. Ajuda-nos a buscar aquilo que agrada a Ti, Senhor Deus. E por fim, Senhor Deus, assim como Noé, Moisés e tantos outros puderam concluir a sua caminhada pela fé, ajuda cada um aqui a também caminhar pela fé nesse ano, Senhor Deus. Que não seja na prepotência da nossa capacidade ou da nossa força, mas que seja na dependência do Senhor. Ajuda cada um aqui a começar o ano crendo no Senhor e buscando Tua direção. Que mesmo que no meio do ano, em algum momento desse ano, nós nos deparemos com aquilo que nos faça parar, nos faça atrasar, nos faça ter dificuldade de caminhar, que a fé esteja em nós. A fé de que o Senhor há nos conduzir ao longo de qualquer deserto, de qualquer lugar difícil. Que o Senhor pode nos levar à sua terra prometida. Que o Senhor pode nos ajudar a concluir bem.
Ajuda cada um aqui, Senhor Deus, vislumbrar ao longo desse ano a gloriosa chegada que o Senhor tem na nossa vida. Não só nesse ano, mas para toda a eternidade. E peço, Senhor Deus, em especial, agora, para todos aqueles agora que estão começando o ano em dificuldade, em desânimo, em tristeza, em crise, em dor e sofrimento. Senhor Deus, nesse momento, traz um renovo todo especial do Senhor. Senhor Deus, dá força. Senhor Deus, dá cura. Ajuda-os a cada um a poder começar esse ano, poder começar a caminhar. Para que, Senhor Deus, cada um deles possa terminar o ano, não com motivos para lamentar, mas motivos para te louvar. Por isso coloco cada uma dessas vidas nas tuas mãos. É o que oro e peço em nome de Jesus. Amém.